Eu nunca comecei um episódio falando o seguinte: se você não ver esse episódio, você vai se arrepender. Mas dessa vez eu vou falar assim, porque o conteúdo de hoje está muito massa, você vai ver que tem muita coisa bem interessante sobre objetos inteligentes, como a gente vai falar hoje. Então seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao 16º episódio da nossa série, e como você já viu aqui na descrição, o tema hoje é objetos inteligentes. Vou te mostrar o que eles são, como eles podem te ajudar na sua fotografia para você ter mais liberdade criativa mesmo. Liberdade criativa que eu tô falando de poder criar mais variações aí do seu trabalho. E de onde que surgiu esse tema? Esse tema aqui surgiu quando eu queria fazer a edição dessa foto aqui, olha. E aí depois eu queria fazer uma versão diferente, né? Eu queria simplesmente pegar e fazer, pô, eu fiz essas cores quentes aqui, mas agora eu também queria fazer uma edição mais colorida. Será que dá para eu pegar recursos dessa edição que eu fiz antes, da mesma foto, e reaproveitar na outra? Então eu vou te mostrar todos os segredos por trás dos objetos inteligentes. Então aproveita que você está aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo relacionado à fotografia, também à edição, deixa aqui um like, se inscreve aqui no meu canal e também já aproveita para fazer um Igorflix, né? Faz uma maratona aqui que tem muita coisa legal aqui no nosso canal. Então, bora começar! Tá, a primeira pergunta que vem é o seguinte: o que são esses objetos inteligentes? Os objetos inteligentes, eles são recursos do Photoshop que eles servem para que você e eu possamos criar uma espécie de encapsulamento dentro da nossa imagem, fazendo com que ela não seja destrutiva e também que a gente possa preservar o máximo possível. Tá, mas como assim não destrutiva? Deixa eu mostrar para você aqui o seguinte: eu vou pegar aqui uma foto, vou abrir ela, já tenho aqui uma aberta aqui no Photoshop, eu vou duplicar aqui essa camada. Todo o ajuste que eu vou fazer aqui, olha, por exemplo, eu posso pegar os ajustes aqui, ó, de níveis, de curva, de brilho e contraste e tudo mais, e quando eu estou vindo aqui por esse menu de ajuste, eu posso clicar aqui e lá fazer um ajuste. Ah, eu quero menos brilho, quero mais brilho, ah, me arrependi, quero menos brilho mesmo. E aqui eu tenho como simplesmente pegar e estar alterando isso, porque a gente está usando uma forma não destrutiva por causa desse menu de ajuste. Se eu simplesmente tivesse que vir aqui em imagem, ajustes, e escolher qualquer um desses ajustes aqui, ou usar qualquer um desses atalhos, por exemplo aqui, olha, o Ctrl M, que é para as curvas, e fizer aqui um ajuste qualquer, e der um OK, você vai poder perceber que ele já foi aplicado aqui na minha foto e eu simplesmente não vou conseguir fazer um novo ajuste aqui, porque ele já foi aplicado nela. Então isso é um ajuste destrutivo, beleza? Nos objetos inteligentes, você e eu, a gente tem como encapsular essas informações. Então, como que a gente ativa isso? Tem algumas formas, eu vou mostrar aqui para você. A primeira delas é você vir aqui, nesse contexto aqui, olha, clicar com o botão esquerdo e em converter em objeto inteligente. Você vai poder ver e perceber que ele é um objeto inteligente por causa desse ícone que a gente tem aqui. Agora, se você quiser aplicar qualquer ajuste destrutivo com as teclas de atalho, por exemplo, Ctrl M aqui de novo, você vai poder observar o seguinte, que ele já surgiu aqui um novo ícone, e eu posso vir aqui agora, olha, e fazer o ajuste que eu quero. Você pode ver que já teve alteração aqui na minha foto. E se eu clicar em OK, você vai poder ver que ele já habilitou aqui, olha, os filtros inteligentes. O mais interessante disso aqui é o seguinte, que eu posso habilitar ou desabilitar na hora que eu quiser. Isso é uma opção muito interessante. Então, você pode aplicar esses atalhos destrutivos quando você está trabalhando com uma camada que ela é um objeto inteligente. Essa é uma das maneiras de você estar ativando esse recurso aqui dos objetos inteligentes, beleza? Depois eu vou te mostrar estratégias para usar isso, você vai ver que é bem fascinante, você vai ficar de queixo caído. A outra opção aqui é o seguinte: quando você quer fazer alguma manipulação, montagem, inserir elementos dentro de uma outra foto, que é o seguinte: se eu vir aqui em Photoshop, Preferências no Mac, ou Arquivo Preferências, ou apertar as teclas Ctrl K e vir aqui na aba Geral, você vai encontrar aqui essa opção marcada para sempre criar objetos inteligentes ao inserir. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que eu pego uma nova foto, então vou pegar aqui, olha, uma foto diferente, e
vou arrastar aqui para cima do meu documento, ele vai inserir e ele já vai transformar aqui, olha, num objeto inteligente. Isso é muito importante. Agora, se eu for lá e desmarcar aqui essa opção, eu vou arrastar, ele simplesmente vai aqui, olha, inserir e ele não converteu. Por que eu utilizo e sempre também recomendo que você deixe essa opção marcada, especialmente se você vai fazer uma manipulação, se você vai fazer alguma montagem, não sabe se o tamanho vai ficar certo naquele exato momento. Então olha só, eu quero que você imagine que é o seguinte, estou inserindo aqui a imagem, ela está convertida em um objeto inteligente, e eu quero, olha, diminuir para que ela fique aqui nesse cantinho. Então eu aperto as teclas Ctrl T, diminuo ela, mas depois eu me arrependo, eu não queria tão pequeno assim. Eu quero que ela volte a ser bem maior. Você vai poder perceber que a qualidade que eu tenho aqui na minha imagem, olha, é a mesma, ainda está original, né? Como se fosse o arquivo original sem distorção nenhuma. Se eu pegar e converter, clicar com o botão esquerdo e vir aqui agora e pedir para ele rasterizar essa camada, você vai poder perceber que se eu diminuir aqui, num tamanho como esse, clicar e aumentar de novo, você vai poder perceber que eu já tenho uma perda de qualidade. Isso porque está acontecendo uma interpolação aqui dos pixels. Eu estou diminuindo, estou aumentando e ele não está no objeto inteligente. Então imagina aqui, eu vou diminuir ainda mais. Está bem pequenininho aqui. Vou apertar de novo, Ctrl T, e vou aumentar. Olha só, a perda de qualidade absurda que a gente tem aqui. Então, essa é uma das vantagens também de você estar usando o objeto inteligente. Uma outra maneira também para isso é quando a gente está fazendo alguma edição no Camera Raw. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma foto que está em RAW, até mesmo em DNG, arrastar aqui para dentro do Camera Raw, você vai encontrar esse menu aqui. Se eu clicar nele, ele já tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Você quer abrir no Photoshop como um objeto inteligente? Se essa opção estiver desmarcada e eu clicar aqui em OK, você vai poder observar que aqui no cantinho eu só tenho a opção de abrir. Se eu apertar aqui a tecla Shift, ele já me mostra aqui para poder abrir como um objeto inteligente. Mas particularmente eu prefiro deixar essa opção sempre marcada pelo seguinte. Eu clico aqui em OK, ele já habilita, e eu clico aqui em objeto inteligente. E ele mostra que para mim essa foto em RAW tem um alto alcance dinâmico, tem uma ótima qualidade, mas por algum motivo ou por outro, eu estou um pouco arrependido, porque eu queria que esse verde aqui não ficasse tão verde. Então eu posso só vir aqui, olha, dar um duplo clique aqui, vir aqui e fazer os ajustes que eu acho necessário. Então venho aqui agora, faço as alterações que eu julgo ser mais necessárias, né? Dou um OK, ele atualiza aqui para mim e pronto. Mas e se eu ficar arrependido de novo, enquanto esse menu aqui, enquanto essa camada for uma camada de objeto inteligente, eu posso vir a qualquer momento, dar um duplo clique nela e fazer novos e novos ajustes, entendeu? Então é um ajuste muito, muito poderoso que eu recomendo que você utilize ele sempre. E o mais interessante também em relação a isso aqui é o seguinte. Deixa eu te dar aqui mais um novo exemplo dos objetos inteligentes. Então eu tenho aqui, olha, essa foto aqui, vou pegar, vou abrir ela aqui e você pode ver que ela já está como um objeto inteligente. Como esse aqui é um arquivo em JPEG, ele não é um arquivo em RAW, se eu der um duplo clique aqui, ele vai aqui, olha, abrir em um novo documento, aqui eu posso fazer algumas alterações. Então, se eu quiser fazer aqui, olha, alguns ajustes aqui na minha foto. Então, por exemplo, vou fazer alguns ajustes bem aleatórios aqui. E eu vou pegar, olha só, as informações que eu vou te passar aqui agora, que elas são bem importantes. Se eu apertar Ctrl S aqui, nesse caso, ele está falando o quê? Que eu não posso salvar, porque ele não é um documento achatado. O documento achatado é onde todas as camadas estão empilhadas em uma só. Eu não posso aplicar ajustes aqui. Então, se eu apertar aqui agora, Ctrl Y, que é o atalho que eu apliquei, ou vir aqui em camada e vir aqui em achatar imagem, ele já fez aquela edição destrutiva no meu arquivo. Aperto Ctrl S, salvo. E se eu voltar aqui agora, para aquela imagem, ó, você pode ver que eu já tenho aquele ajuste aplicado dentro da minha imagem. Essa daqui não é uma opção muito interessante da gente estar fazendo, né? Se a gente não está trabalhando com um arquivo em PSD. Você vai poder perceber o seguinte, que
Eu também posso pegar arquivos em PSD, ó, vou pegar esse arquivo aqui, coloco aqui, dou um duplo clique, e aí eu tenho como fazer outros ajustes, né? Ó, vou fazer, deixa eu pegar aqui, um amarelo, dou um Ctrl S. Agora sim, ele permite salvar, e se eu voltar aqui, olha, para a foto anterior, ele já atualizou. Então tem essa diferença de arquivos também quando a gente está trabalhando com objetos inteligentes. É bem importante essa ressalva aqui, tá bom? Além dos objetos inteligentes eles serem ótimos arquivos para a gente trabalhar de forma estratégica, também de forma não destrutiva, ele também tem algumas limitações, se é que eu posso dizer assim, que é o seguinte. Quando ele é um objeto inteligente, se eu pegar aqui, por exemplo, alguma dessas ferramentas aqui, e você vê que ele está com esse íconezinho como se fosse proibido, ou que não está válido, ou algo assim do tipo, se eu apertar aqui para fazer um ajuste, ele está falando, olha, o que você tem aqui é um objeto inteligente. Para você fazer algum ajuste nele, nessa camada aqui, você tem que rasterizar. Só que aí, ele deixa de ser objeto inteligente. Eu posso fazer a qualquer momento? Posso. Mas nesse caso aqui, como é um arquivo em RAW, eu vou perder todas as propriedades dele. Então é importante você saber disso. Se eu clicar aqui em OK, ele já rasterizou e eu posso fazer aqui, olha, qualquer ajuste que eu achar necessário. A mesma coisa vai valer aqui, olha, para outras ferramentas, olha. Então eu venho aqui, escolho um monte de ferramenta e ele não me deixa fazer um ajuste aqui nessa camada. Para isso eu tenho que vir aqui, olha, clico com o botão esquerdo e agora eu vou em rasterizar e aí ele já vira aqui, ó, uma camada de pixel totalmente destrutiva, tá bom? Tá, e também por que eu tô falando isso? Eu quero que você imagine que é o seguinte, se eu vier aqui no Google e digitar, por exemplo, folhas overlay, e aí eu vou pegar essa daqui, só de exemplo mesmo. Deixa eu ver, essa daqui tá com uma qualidade um pouquinho melhor. Então eu vou clicar aqui com o botão esquerdo e vou pedir para ele salvar essa imagem aqui agora. Eu vou salvar, olha, essa imagem aqui junto das minhas fotos. Eu vou botar aqui, ó, sobreposição, clico aqui em salvar. E aqui agora eu vou pegar esse objeto aqui, olha, essa imagem, vou arrastar aqui para minha foto e vou fazer os ajustes que eu acho necessários. Aqui agora vou mudar o modo de mesclagem, vou rotacionar e tudo mais. E eu acho que assim vai ficar legal para esse ajuste aqui, para esse exemplo aqui. Se eu quiser fazer algum ajuste, eu quero pegar e quero mover essa parte para cá, eu quero apagar aqui, então eu preciso converter em um objeto inteligente se eu quero trabalhar com essas ferramentas. Para que eu não tenha que converter, só clicar nesse botão aqui, olha, para transformar numa máscara, e aí eu vou lá, olha, e começo a pintar. Então lembra, quando você tem que fazer algum ajuste usando as ferramentas aqui, ela não pode estar em um objeto inteligente, porque ele não vai conseguir, o Photoshop ele não vai conseguir fazer essa operação, tá bom? É muito importante. Tá. O que mais que o objeto inteligente ele pode oferecer para você e para mim aqui? Então eu quero que você imagine aqui o seguinte, deixa eu fechar aqui essas fotos. Eu quero que você imagine aqui o seguinte, que eu tenho essas duas fotos aqui, olha, que eu preparei de exemplo. Então arrasto as duas para o Photoshop e essa daqui vai ser minha imagem de base. Lembra, é muito comum que durante o ensaio ou algo assim do tipo, os clientes eles escolham fotos muito parecidas umas com as outras. Então a gente pode fazer algumas variações, a gente pode pegar ajustes e copiar de uma foto e passar para outra, que é o caso desse aqui. Então olha só, vou fazer aqui alguns ajustes. Vou fazer ajustes bem aleatórios mesmo aqui, para poder exemplificar aqui para você. Então eu quero essas cores desse jeito aqui, olha, com esse tomzinho. E aqui eu já tenho meu primeiro ajuste de cor. Depois vou criar aqui, olha, um novo ajuste de Dodge and Burn usando o Blend If também. Vou dar um OK. E esse aqui eu vou dar um nome, vou agrupar e vou dar o nome de cor. Só que cedo ou tarde você também pode querer fazer algum ajuste dentro do Camera Raw. E aí o que você tem que fazer? Você vai criar uma nova camada, então eu vou apertar Shift, Ctrl, Alt e N, Shift, Alt, Ctrl e E. E aqui eu tenho uma camada. Eu não vou converter ela em um objeto inteligente para te mostrar uma curiosidade bem interessante aqui. Vou vir aqui, olha, no filtro do Camera Raw, e eu vou fazer os ajustes que eu acho que são interessantes aqui. Por exemplo, eu vou pegar, venho aqui nos realces, olha, eu quero que os meus realces eles fiquem um pouquinho mais azuis, e eu quero que as sombras aqui, olha, fiquem um pouquinho mais avermelhadas. Eu quero esse ajuste aqui. Aí eu vou lá, clico em OK.
Só que eu não vou conseguir copiar esse ajuste, especialmente que talvez eu já continue trabalhando na foto, perdi aquele ajuste. E aí, o que eu faço? Se você não converteu em um objeto inteligente, o que você pode fazer? Você vem aqui em filtro, filtro do Camera Raw, e você clica aqui, olha, nesse menu e pede para ele aplicar as configurações anteriores. Só que só uma observação, ele só vai aplicar as configurações anteriores relacionadas a esses ajustes aqui. Ajustes de ferramenta ele não vai aplicar. Então até o presente momento o Camera Raw ele não aplica essas configurações, esses ajustes com as ferramentas. Talvez numa atualização futura isso possa acontecer. Nesse momento não. Então se eu clicar aqui em cancelar, vou converter aqui agora em um objeto inteligente. E vou dar um nome aqui, olha, também para ficar mais organizado, de ACR Cores. E agora eu vou vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw, faço os novos ajustes que eu acho interessantes ou nesse caso, eu venho aqui, olha, e vou para aplicar as configurações anteriores. Clico aqui em OK, ele já foi lá e aplicou. Beleza, apliquei, tá tudo certo, eu já fiz os ajustes de cor ou os outros que eu quero. Eu vou pegar, eu vou pressionar Shift e vou selecionar aqui, olha, esse grupo chamado cor e eu vou apertar Ctrl C para copiar todos eles. Então, para você copiar ajustes de uma foto para jogar para outra, você seleciona todas, aperta Ctrl C, vai na foto que você quer colar essas configurações e aperta Ctrl V. E aí ele vai colar todas as configurações. Olha só que interessante, você vai perceber o seguinte, que ele colou para mim aqueles ajustes que eu tinha de cor, o Blend If também, que nesse caso aqui, olha, eu vou desativar ele, porque ele não está fazendo muito sentido aqui para essa foto, eu precisaria fazer um novo ajuste. Mas eu tenho aqui também, olha, uma nova foto, que é aquela foto anterior, com os ajustes. Só que eu quero pegar esses ajustes aqui e copiar para cá. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift, Alt, Ctrl N, Shift, Alt, Ctrl E, e vou dar um nome aqui também de ACR Cores. E aí eu vou clicar para converter em um objeto inteligente. E se eu pegar e clicar nesse ícone e arrastar para baixo, ele está pegando esses ajustes dessa camada e está transferindo dessa. Então olha só que interessante, a gente consegue copiar esses ajustes de uma forma muito rápida, muito prática e simples também. Se você quiser manter esses ajustes nessa camada aqui, você precisa apertar a tecla Alt. E aí você vem aqui, olha, você vê que quando eu começo a arrastar, ele já muda de ícone. E aí ele está falando, olha, eu estou fazendo uma duplicata aqui. Então eu pego, arrasto, ele está copiando, mas ainda assim está mantendo na camada de cima. Então olha só, que interessante. É uma forma da gente padronizar e ter ajustes muito mais precisos, idênticos, para a gente manter uma mesma edição de início ao fim. Então eu tenho aqui, olha, como copiar os ajustes que eu fiz numa foto e também passar para outra de uma forma muito simples, rápida e prática. Então esse ajuste, você entender isso é muito importante. Se você vai fazer alguma edição, chegou no momento que você falou, olha, eu quero utilizar aqui algum filtro de cor e eu vou precisar usar esses mesmos ajustes em fotos que são parecidas porque o cliente escolheu fotos parecidas, é super importante que você conheça esse processo aqui, olha, com os objetos inteligentes. Isso vai te ajudar muito, muito, muito mesmo e vai facilitar com que você nem precise ir lá, quero criar um preset aqui. Não precisa você criar um preset só para isso. Você pode simplesmente fazer esse recurso que eu estou te mostrando aqui com os objetos inteligentes, tá bom? Agora olha só, além dos objetos inteligentes, a gente tem mais uma coisa que é muito parecida, que é o seguinte. Eu vou vir aqui, olha, nessa foto que tá no Camera Raw, eu vou pegar essa foto que está aqui, olha, no Lightroom, vou clicar com o botão esquerdo e vou vir aqui em editar e vou pedir para ele abrir no Photoshop como um objeto inteligente. O mais interessante quando a gente faz isso aqui é o seguinte, eu tenho aqui agora os mesmos ajustes que eu tinha lá no Lightroom. Então se eu pegar, para deixar mais prático ainda, eu vou fazer o seguinte, vou fechar essa foto e vou criar aqui, olha, um ajuste com um filtro radial. Vou inverter aqui. Vou criar aqui, olha, uma vinhetinha bem de leve. Para você poder ver que eu tenho uma ferramenta que também está aplicada aqui. Então vou clicar com o botão esquerdo, venho aqui em editar em abrir com um objeto inteligente no Photoshop. E olha só, quando eu abro um objeto inteligente no Photoshop dessa forma e dou um duplo clique, ele abre aqui no Camera Raw. E por que isso é interessante? Você pode observar que, além dele carregar todos os ajustes que a gente utilizou lá, a gente tem o máximo possível aqui do nosso arquivo. Eu utilizo esse recurso aqui
quando eu quero editar uma foto que eu não terminei um trabalho completo, eu quero fazer para postar em algum lugar, no Instagram, no Facebook e tudo mais, e eu não quero aplicar a redução de ruído lá. Porque como eu já falei em alguns episódios aqui, essa tem que ser a última etapa do seu processo de edição, porque se você aplicar ela agora, você vai ferrar o seu catálogo, o seu Lightroom vai ficar lento, então você vai ter alguns problemas. Então aqui agora eu posso simplesmente, olha, pegar e fazer aquele ajuste de redução de ruído e tá tudo certo, posso fazer novos ajustes aqui. Se eu clicar aqui em OK, ele já atualiza para mim e pronto. Uma observação, se eu apertar Ctrl S aqui para salvar e eu voltar aqui para o Lightroom, ele já cria um novo arquivo aqui, olha, em PSD, ou seja, eu tenho aqui, olha, a minha foto original, né, o DNG, e eu tenho aqui, olha, o arquivo em PSD, que eu já tenho aqui as mesmas configurações parecidas, né, eu tenho aqui, olha, a mesma foto, só que aqui ela está em PSD. Eu tenho aqui como fazer, olha, novos ajustes de cor se eu quiser. Então, quando você aperta Ctrl S, uma vez que você abriu como objeto inteligente, ele vai vir para cá de novo para o seu catálogo. Então, ele vai localizar, o Lightroom vai localizar onde as suas fotos foram salvas e ele vai pegar e vai botar lá dentro também esse arquivo PSD, tá bom? Então, uma vez que eu expliquei isso para você, é importante você entender o seguinte, que existem os objetos inteligentes e também existem os objetos inteligentes por cópia. Qual que é a diferença de um para o outro? Você vai poder observar o seguinte, eu vou botar aqui, olha, objeto inteligente, e aqui agora eu vou apertar Ctrl J para fazer uma duplicata desse arquivo. Uma vez que eu pegar e alterar qualquer um desses dois arquivos, então olha só, aqui agora para ficar bem claro para você, eu vou dar uma esquentada boa aqui nessa foto, dou um OK, e quando esse objeto aqui ele for atualizado, o que vai acontecer? Ele também está atualizando o de baixo, porque um ele acaba sendo escravo do outro. Então o que eu preciso fazer? Uma vez que eu quero um ajuste diferente aqui, mas eu ainda quero, por exemplo, manter o máximo que o arquivo em RAW pode estar oferecendo, como é nesse caso aqui. Eu preciso clicar com o botão esquerdo e vir em novo objeto inteligente por cópia. Então se eu pegar aqui, der um duplo clique aqui agora, e fizer aqui, olha, um ajuste para diminuir aqui essa temperatura, apertar aqui em OK, você vai poder perceber que aqui agora eu tenho a atualização desse meu arquivo, mas um agora não é mais escravo do outro, o que é muito interessante para você e para mim, porque a gente pode fazer, olha, vários e vários ajustes sem que um fique escravo do outro. Agora, quando é que é interessante também usar esse recurso aqui? É o seguinte, eu vou pegar, vou apertar Ctrl J aqui, e vou dar o nome aqui, olha, de dissolver. E eu vou apertar aqui agora Ctrl Shift X, ou vou vir aqui em filtro, dissolver. E aqui agora eu vou pegar e vou fazer, olha, alguns ajustes aqui, olha, na minha imagem. Estou dando aqui, olha, pequenos toques aqui para poder estar ajustando. Clico aqui em OK, e você pode ver que aqui agora eu tenho um ajuste nessa camada. Como uma é vinculada à outra nesse momento, olha só, agora eu posso pensar, poxa, me arrependi de ter deixado essa foto muito quente. Eu posso vir aqui, por exemplo, na camada de baixo, como eu sei que uma é escrava da outra, diminuir aqui a temperatura, aperto aqui em OK, e ele atualiza, olha, os dois documentos, e eu ainda tenho aqui, olha, o meu dissolver garantido, tá tudo certo. Então essa é uma maneira bem inteligente de você estar usando aqui, olha, esse recurso. Então o filtro de dissolver tem várias opções bem legais para a gente estar explorando aqui também. Agora olha só, vou mostrar para você aqui um caso eu julgo esse caso ser bem interessante mesmo, que é o seguinte. Eu vou pegar essas duas fotos, né, como eu falei com você no início desse episódio, que a minha ideia de onde foi que eu comecei a ver essa questão dos objetos inteligentes partiu dessa foto. Primeiro, o que eu fiz? Eu tava lá com minha foto aberta lá no Photoshop, no Lightroom, e aí eu comecei a fazer uma foto que eu queria um tom mais quente. E aí eu comecei a fazer esses ajustes aqui, e eu pensei, pô, eu queria pegar algumas coisas, retoque de pele, ajuste de dodge and burn, para aplicar na outra foto, mas eu queria não perder, não ter que fazer de novo. E aí eu comecei, opa, eu posso usar os objetos inteligentes, e aí eu vou te mostrar esse recurso aqui que é super interessante. Então olha só, o que eu fiz aqui? Eu abri uma foto, mandei uma foto do Lightroom para cá, eu cliquei com o botão esquerdo, vou mostrar aqui para você, cliquei com o botão esquerdo, fui aqui em editar como objeto inteligente. E aí o que eu fiz?
eu fiz as edições aqui no Camera Raw, vim aqui também e apliquei aqui aquela edição com a redução de ruído, certo? E aí depois o que eu fiz? Preste muita atenção, isso aqui é super importante. Eu fui lá e fiz um ajustes com deformar. Então você pode observar aqui agora que eu tenho alguns ajustes aqui, deu uma encorpada aqui e tudo mais. Por que é importante já ter convertido aqui em um objeto inteligente para eu fazer em fotos parecidas? Você vai poder perceber o seguinte, que se eu pegar aqui essa foto, eu vou excluir aqui, olha, eu vou excluir todos esses ajustes aqui e você vai poder perceber que se eu quiser deformar essa foto aqui para deixar algo bem parecido com o que eu estou vendo aqui, por mais que eu tente, eu não vou conseguir um ajuste 100% preciso e igual. Eu não vou conseguir, eu tenho certeza absoluta. Ninguém vai conseguir fazer o mesmo ajuste assim só no olho, a não ser que seja um objeto inteligente. E por que é importante a gente ter isso aqui? Porque você vai poder observar que eu fiz alguns ajustes aqui, por exemplo, que tem máscaras. E olha só, essa máscara aqui, ela é uma máscara para um ajuste de luminosidade que eu criei. E ela está 100% alinhada com essa camada de base, afinal de contas. Eles foram criados depois dessa camada aqui, então ele está levando em consideração tudo isso. Então se eu for fazer ajustes depois, eu vou ter sérios problemas com isso, porque o ajuste ele não vai encaixar perfeitamente. Então eu vou mostrar para você na prática em relação a isso. Olha só, eu tenho aqui essa foto e eu posso muito bem fazer o seguinte, eu posso exportar uma nova foto do Lightroom. Então, por exemplo, fui lá, fiz a edição com essas primeiras cores aqui. Aí depois eu fui lá e já fiz cores mais um pouco mais vibrantes, que é esse caso aqui. Eu posso exportar duas fotos e copiar os ajustes como eu vou te mostrar aqui. Ou, se você está trabalhando com objetos inteligentes, arquivos em RAW, como eu estou te mostrando aqui, você pode fazer o seguinte, você vem aqui em Imagem, Duplicar, e você pede para duplicar tudo. E aí eu vou lá e dou um OK. Agora que eu tenho esse mesmo arquivo duplicado, eu posso vir aqui, por exemplo, fazer novos ajustes de cor e vou lá e faço a alteração. Vou lá, posso aplicar algum novo preset aqui, que eu julgo interessante. Enfim, isso não é uma coisa que você vai decidir. O mais importante de tudo é que quando você vai fazer e você vai duplicar esses novos ajustes, é que na sua foto que você aplicou esse novo preset, é que você utilize, olha só, para poder ficar bem na prática o que eu quero dizer, é importante que você faça o seguinte, eu vou dar o nome dessa camada aqui de original. Então, por exemplo, se eu vim aqui nessa camada, que eu dei o nome de original, clicar com o botão esquerdo e vim aqui, novo objeto inteligente por cópia, vou dar o nome aqui, olha, de deformar para essa camada. E eu der um duplo clique aqui. E, por exemplo, usar qualquer ajuste que vai trazer distorção para essa imagem, como por exemplo, usar aqui, olha, a correção de perfil e der um OK. E esperar esse objeto aqui ser atualizado, você vai poder perceber aqui o seguinte. Presta atenção que isso vai fazer sentido já já. Se eu pegar aqui um novo ajuste e começar a pintar, olha só como que ele não encaixa perfeitamente um no outro. Ele não está encaixando porque eu tive uma distorção, um ajuste que envolvia qualquer distorção, que ele é diferente da camada de cima. Então, para garantir que a gente vai ter o máximo, que as imagens elas vão casar o máximo possível, não utilize ajustes diferentes do que você fez numa imagem. Caso contrário, você vai ter alguns problemas, tá bom? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui agora para a minha imagem original. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar todos os ajustes que eu preciso para copiar aqui, olha, para essa imagem aqui. Então, olha só, cara, eu acho que isso é muito fascinante. Eu vou selecionar todos os ajustes que eu preciso. Então, o deformar eu preciso, ó, eu aperto a tecla Ctrl e vou selecionando os outros. Ó, esse. Aperto Ctrl C, volto aqui nessa imagem e aperto Ctrl V. E aqui agora, olha só, ele já colou todos os ajustes. Você vai poder perceber aqui o seguinte, Igor, a imagem que você tinha aqui tinha uma cor totalmente diferente. Por que agora ela estava com esse tom quente aqui? E eu explico para vocês. Por que nesse processo a gente utilizou, olha, a separação de frequências
e aí eu precisei fletar a imagem, e aí para fletar a imagem ela acaba rasterizando, e aí eu tenho que usar esses tons quentes. Mas eu posso aproveitar o retoque de pele que eu já fiz no lugar para utilizar nisso aqui. Então olha só que fascinante isso. Primeira coisa é o deformar. Então eu vou duplicar, vou dar o nome aqui, olha, de deformar. E eu vou pegar esse ícone aqui, arrasto para baixo e ele já copiou o deformar. Olha só, ele já ajustou a imagem para você e para mim aqui, olha. E eu posso apertar Delete e deleta aqui essa camada. Agora olha só, depois eu tenho quem aqui? Eu tenho o tratamento de pele. Se eu habilitar, você pode perceber, tem aquelas cores lá, mas aqui agora eu já tenho a pele, olha, tratada do jeito que eu quero. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu posso clicar com o botão Alt e clicar na máscara aqui, para ele ocultar tudo e eu vou lá e pinto só aqui na pele. Ou eu tenho uma outra opção que é o seguinte, eu venho numa camada aqui que não esteja na máscara de camada, venho aqui em selecionar, vou em intervalo de cores e eu peço para ele selecionar para você e para mim os tons de pele. Só que nesse caso você está podendo perceber o seguinte, que os tons de pele que eu tenho aqui, eles são muito parecidos com a roupa e também com o fundo. Então ia ter muito trabalho para criar uma nova máscara aqui e depois apagar. Para poder mostrar para você, olha só, o que eu estou querendo dizer. Eu vou dar um OK e eu vou carregar aqui, olha, essa seleção dentro da máscara. Olha só, eu ia ter muito trabalho para poder apagar desses tons aqui, olha, que eu não quero. Então, olha só, eu ia ter que vir aqui, olha, com a ferramenta pincel e começar a apagar aqui. Ia dar muito trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar, pinto tudo de preto, e eu vou simplesmente pegar aqui agora e começar a revelar somente na pele. Então olha só, que fascinante. O ajuste que a gente fez, o tratamento de pele que a gente fez, casando perfeitamente, olha, aqui na pele que a gente tem dessa outra foto. Você tá vendo e tá entendendo agora por que eu falei que você não pode ter ajustes de distorção na imagem, porque isso não ia casar perfeitamente? É nesse exato momento que eu tô falando que isso ia fazer muita diferença. Eu tô pintando aqui agora e ele tá casando perfeitamente. E isso que eu tô falando com você, eu descobri quando eu tava fazendo, porque eu vi que eu tava pintando e não tava ficando legal. Eu pensei, por que tá diferente aqui? E eu lembrei, eu acho que é um ajuste de distorção que eu fiz lá e dito e feito. Então, quando você vai fazer isso, você já foi lá e fez esse retoque, você pode reaproveitar o seu tratamento de pele para passar para outras fotos, para você criar variações como essa daqui que eu estou te mostrando. Agora, é importante, né, que você não mude drasticamente os tons de pele para casar perfeitamente, igual eu estou te mostrando aqui, olha. O tom que a gente tinha antes naquela outra foto estava bem interessante, também casou perfeitamente aqui, tá bom? E agora, olha só, se eu clicar para habilitar aqui os outros ajustes, por exemplo, esse de Dodge and Burn, olha só, eu tenho todos esses ajustes aqui e eles casam perfeitamente com essa foto, lembra? Porque eu peguei uma outra de base, que era a mesma, mas eu mantive as mesmas distorções. Então olha só que fascinante essa opção. Agora, a mesma coisa aqui, olha, esse outro ajuste que eu já te mostrei, que ele trabalha com a luminosidade, com os canais, a mesma coisa. Você pode observar que ele está casando perfeitamente com a foto que a gente tem. E esse ajuste aqui também, olha. Então olha só que interessante. A gente pode criar variações da nossa imagem com esses recursos, sabendo utilizar e também sabendo aproveitar os objetos inteligentes. Então, cara, tem muita coisa interessantíssima sobre os objetos inteligentes. Então, olha só, tira o máximo de proveito desses objetos. Então, usa com sabedoria. Você viu que tem um caso que é super indispensável e necessário também que você tenha esses objetos inteligentes. Então, agradeço demais por você ter visto aqui. Espero de verdade que esse objeto tenha te ajudado, tenha abrido sua mente para muitas coisas, muitas possibilidades dentro do Photoshop, também dentro da edição, especialmente para você tirar o máximo de proveito da sua fotografia, extrair o máximo dela, copiar ajustes e por aí vai, tá bom? Então, obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, dá um like aqui nesse vídeo se ele te ajudou, faz uma maratona, um Igorflix aqui, porque tem muito conteúdo interessante e, claro, toda quinta às 20 horas eu te vejo por aqui. Só uma observação aqui. Eu estou pensando em mudar para lives e alguns conteúdos podem ser que talvez fiquem indisponíveis. Então é importante que você já faça a maratona, veja tudo, porque
É muito provável que eu veja futuramente e mude isso para conteúdos ao vivo e depois tire do ar um ou outro. Porque eu quero comprometimento das pessoas. Porque se fica sempre aqui, às vezes as pessoas não sempre, nem sempre vão querer ver. Mas se a gente vê e mostra que depois vai sair do ar, cria aquele senso de urgência, a gente vê e aprende também mais. Então, é uma forma de fazer com que mais pessoas aprendam também, de um jeito ou de outro, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui, espero ter te ajudado de alguma forma. Então é isso, muito obrigado, tamo junto, um forte abraço.